Ainda Estou Aqui é um fenômeno do cinema brasileiro e é um filme complexo, com muitas temáticas. Então eu não me arrisco a dizer que ele é um filme sobre luto, mas ele é também um filme sobre luto. O luto na psiquiatria pode ser trabalhado de várias formas. A mais atual, segundo os critérios diagnósticos, é basicamente a divisão entre o luto normal e o luto prolongado. E entre o luto e outro quadro que pode ter ocorrido em decorrência do falecimento, por exemplo, o quadro depressivo. Mas talvez o mais interessante para a gente trabalhar em Ainda Estou Aqui é o que a gente chama de transição de papel. Isso é muito claro, por exemplo, em casos em que a pessoa que fica era cuidadora de quem faleceu. Aquela função que ela cumpria, de cuidador, não existe mais e ela precisa encontrar uma maneira de seguir em frente. No caso da Eunice, o luto nem está sendo processado exatamente, porque ainda existe esperança do Rubens estar vivo, mas ela precisa fazer essa transição de papel por necessidade. Em uma cena, a Maria José pede pelo salário e ela percebe que ela não estava pagando ela. E essas funções mais práticas da família, de pagar as contas, de fazer com que as coisas funcionem, isso era a responsabilidade do Rubens. Mas agora, ele não estando mais lá, ela precisou ocupar esse espaço. Era uma necessidade para que a família continuasse funcionando minimamente. E daí, em uma cena seguinte, ela precisa vender o terreno onde eles iam construir uma casa para a família. De certa maneira, o futuro da família ia ser ali. E, em uma forma bem simbólica, ela precisa se desfazer disso para que essa nova constituição familiar, por mais quebrada e frágil que fosse, pudesse funcionar, pudesse existir. E uma das personagens mais interessantes para a gente analisar essa transição de papel é a segunda filha, a que também é sequestrada junto com a Eunice. Ela acaba ficando só ela com os irmãos na casa até que a Eunice volte. Ela precisa ocupar um papel muito diferente do que ela tinha antes, e ela resiste um pouco. Ela tinha um papel muito de filha, né? De indo brincar, jogar na praia, enquanto, na verdade, os pais tinham todas as responsabilidades funcionais da família. Quando o Rubens vai embora e a Eunice volta, a Eunice precisa ocupar esse papel prático, né, de fazer a família funcionar, esse papel de basicamente lidar com o externo à família. E esse papel de coesão dentro da família, que na verdade quem cumpria antes era principalmente a Eunice, ele fica vago, de certa maneira. E quem precisa ocupar isso é justamente essa segunda filha, a que vivenciou, de certa maneira, coisas parecidas com a mãe. Quando a mãe está precisando lidar com os sofrimentos do luto e não quer deixar isso transparecer para os filhos mais novos, quem precisa ficar ali cuidando, dando um suporte emocional para as partes mais frágeis da família, mais novas, é justamente ela. Ela começa, em algum momento, a lutar contra esse papel. Ela questiona como é que a mãe está fazendo as coisas, como é que está lidando com a questão do desaparecimento do Rubens. E ela acorda muito claramente para esse papel quando a Eunice dá um tapa na cara dela. Ela não revida, ela parece, na verdade, acordar com aquilo. Acordar para quem ela precisava ser. E a gente percebe essa transição de papel também nas crianças mais novas. Então, começando pelo Marcelo. O Marcelo é o único filho homem, ele tinha uma referência direta no pai. A referência de como transitar como um homem, né, como uma figura do sexo masculino, entre a infância, a adolescência e a vida adulta. Ele perde isso, e esse é um papel que, por mais que a Eunice tenha feito uma transição, né, de papéis dentro da família e cumpra muito das funções que antes eram responsabilidade do Rubens, não tem como uma mãe cumprir isso da maneira como um pai cumpriria. Né? Então, ele fica sem esse referencial direto, que, claro, ele é suprido em partes pela própria memória do pai, pela mãe em alguns aspectos, talvez por outras figuras, mas ele fica sem. E acho que aqui é um ponto interessante de a gente falar também de algumas características específicas do luto na infância e adolescência. Então, o luto no adulto, ele tipicamente vem com uma melancolia, uma tristeza, uma solidão, que também pode acontecer, claro, na infância e na adolescência, mas nessa faixa etária tem um tipo de resposta
típica dessa faixa etária, que é uma resposta mais irritada, mais agressiva. Então a pessoa às vezes ela parece viver a vida como se a vida já não importasse mais tanto. Então ela começa a ser mais irresponsável, correr mais riscos. E às vezes isso nem é visto como luto, né? Pela sociedade, às vezes até por profissionais, mas ele é claramente um sofrimento relacionado ao luto. Daí a gente entra no luto da irmã mais nova, né? Da caçula da família. Mas ela era, como crianças pequenas são dentro da família, ela era um centro, né, de movimento, de vitalidade. Então as coisas aconteciam meio que em volta dela. Com essa mudança da estrutura da família, ela precisa se desenvolver de uma maneira muito mais independente. Não é que as pessoas não estão lá por ela, se ela precisar, mas elas estão lá se ela precisar. E ela parece até perceber isso de uma maneira intuitiva, né? Da maneira como as crianças entendem as coisas. Então o filme ele acaba sendo uma peça muito interessante para a gente observar essas transições de papéis, porque ela acontece em diferentes gerações, né? Então um adulto, um adolescente, uma criança, e ela também acontece em cascata, como se fosse. Primeiro, a Eunice precisa transicionar o papel dela, ocupar espaços que eram necessários para a família e que eram ocupados pelo Rubens. Depois, as filhas mais velhas precisam ocupar parte do espaço do que era a função da Eunice antes. E os filhos mais novos, eles precisam se tornar mais autônomos. E é claro, existem outros temas relacionados à saúde mental e luto que poderiam ser trabalhados e ainda estou aqui. E eu tenho vídeos no canal falando sobre outros aspectos do luto e de saúde mental, e você pode clicar em uma dessas janelas aqui se você quiser ver um pouquinho mais. E também comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda, discorda, e se existe algum filme ou personagem que você acha legal que eu fale, explore um pouco sobre o ponto de vista da psiquiatria.